E aí, pessoal, como vocês estão? Galerinha, como eu falei pra vocês, eu vou deixar uma aula aqui pra gente já acelerar, então, nossa mentoria, pra gente conseguir entrar lá na frente em Python. Eu preciso ensinar bastante coisas conceituais pra gente, então a gente vai dar uma acelerada aqui na aula 3, tá certo? Então, essa aula 3 vai ficar aqui pra vocês gravada, vocês vão fazer essa aula 3, tá certo? Aí vão responder as questões que estão na aula 2, é muito importante isso daí. E depois vocês vão responder também as questões que estão na aula 3. Segunda-feira a gente vai discutir tudo isso, vai entrar numa parte matemática para resolver alguns problemas que temos aqui, para a gente continuar com mais teorias e mais construções de como a gente vê tudo isso, que vocês perceberam comigo aqui, é mão na massa, tem que fazer, tem que sujar as mãozinhas, tá certo? Tem que treinar bastante. Então a gente vai começar a trabalhar. Para a gente começar a trabalhar aqui é o seguinte. Então olha só, o que eu deixei para vocês, eu vou deixar lá no PDF, que vai estar nessa aula aqui, exatamente esse arquivo, tá? A gente vai continuar o namoro com a base e no final das contas, o que a gente quer responder com essa base de dados é isso aqui. Qual das variáveis, ou melhor, né? Quais das variáveis classificatórias em um pensamento linear mais influencia o funcionário a deixar a empresa? Essa daqui é a sua pergunta. Tá certo? Então eu dei uma adiantada na pergunta, porque a gente já começou a estudar uma base de RH, deu para ver quanto de informação te retira em cima de poucas coisas teóricas, ou seja, como fazer frequência, frequência absoluta, dicionário de dados, frequência acumulada, como apresentar isso num gráfico e tudo mais. É isso que eu vou querer dar o próximo passo para vocês. Eu vou apresentar um tipo de gráfico para vocês já devem conhecer ou não, mas a questão é o conceito que está por trás desse gráfico para a gente conseguir então entrar numa parte matemática e eu construir essa matematização com vocês e como ter esse indicador matemático para falar se aquilo que a gente está enxergando faz sentido ou não, porque os nossos olhos nos enganam. Tá certo? Então eu coloquei aqui, fiz um texto para vocês, tá certo? Coloquei algumas coisinhas, uma rápida coisinha que a gente já viu. A gente falou um pouquinho de Pareto, é verdade, até a Dani ajudou a gente bastante com relação ao Pareto, tá? Lembrando disso daí. E coloquei aqui uma forma que a gente vai ver hoje de visualização de dados, que é essa ideia de homogeneia que a gente tem aqui, tá certo? Aí é isso aqui que vai estar por trás para a gente conseguir dar um próximo passo matemático. Então, esse conceito de homogeneia nos seus dados, tá? Como que a gente faz para construir isso daqui? De uma forma clara, isso aqui é totalmente arbitrário, foi eu que construí para vocês terem uma ideia, deem uma lida aí, tá certo? Em como tudo funciona e vamos que vamos, tá? Então, como que vai funcionar, galera? Seguinte, fechando aqui meu Word, deixando meu Excel aberto, vocês pararam até aqui, tá? Nós paramos na base de dados, dicionário de dados e começamos a análise 1. A tarefa de vocês para a próxima aula, uma delas é construir todos os gráficos, tá? Que é um gráfico de barra com um gráfico de linha com a frequência acumulada frequência relativa acumulada na linha e as frequências absolutas nos gráficos, tá certo? De barra. É isso que a gente tem aqui, as primeiras análises que começam a nos mostrar o que está acontecendo. A gente está conhecendo a base, começando a namorar essa base, ver como ela se comporta, quais são os comportamentos das variáveis em cima da variável resposta. E a variável resposta é o cara permaneceu ou saiu da empresa, e o porquê que ele está saindo ou está ficando, tá certo? Na empresa. Então é com isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Esse gráfico aqui, deixa eu já dar uma ajeitadinha nele. Ele é um gráfico de recrutamento, tá? Distribuição de pessoas por fonte de recrutamento. Então é muito fácil arrumar aqui. O que acontece? Eu quero colocar ele já na ordem aqui pra gente. Essa ordem é esse cara aqui. Eu venho aqui, botão direito, classificar, maior para menor. O gráfico já ajeitou para mim. Maravilha, tá? Aqui por gerente. Fonte de recrutamento, como vocês podem ver, tá certo? Performance Score, e foi o último Performance Score. Tá. O que a gente vai fazer? A gente vai ser esperto para construir o próximo gráfico em cima dessas mesmas tabelas. Então, para não ficar gerando muita coisa aqui, tá? Eu vou chamar isso aqui de análise 2. Eu vou mostrar para vocês onde vocês vão chegar, tá certo? Onde vocês têm que chegar, e eu vou construir alguns desses daqui com vocês, depois eu já vou deixar lá, só que vocês têm que fazer todos. A ideia é construir este tipo de gráfico aqui, certo? De distribuição de ativos, por exemplo, e inativos por função, tá? E assim vai, tá certo? Perceba o seguinte, aqui é a ideia de homogeneia, tá? Eu ver o quão homogêneo está essa distribuição. Homogêneo, por exemplo, é esse exemplo aqui.
Perdão, esse aqui. Esse aqui é um gráfico homogêneo. Você tem os dois percentuais para masculino e feminino, tanto de inativos quanto ativos, parecidos. Tá? São similares entre eles. Então, isso aqui é um gráfico homogêneo e esse daqui já é um gráfico não homogêneo, já não tem homogeneia na sua distribuição. Esse aqui não tem, tem uma parte aqui que é homogênea e tem uma parte que não é homogênea. Tá certo? Tá. Então, para que serve essa ideia de homogeneia? Para ver se as variáveis classificatórias conseguem explicar se o cara sai da empresa ou não. É essa a ideia, tá? Então, é o seguinte, por exemplo, quanto mais homogêneo for, menos explica. Porque eu não tenho diferenciação. Tá muito igual. Homogeneia é igual, tem igualdade. Então, não faz... Isso aqui é um tipo de indicador que não serve para, perdão da palavra, bosta nenhuma. Tá certo? Colocar isso aqui num dashboard, por exemplo, um dashboard vai servir para nada. Ficar olhando esse percentual, para que serve? Para nada. Você viu, tem essa quantidade aqui de pessoas na empresa que sai, de homem e mulheres, a quantidade que sai que fica a mesma. Ou seja, ser homem ou ser mulher não é o que classifica. Tá certo? Aqui, com relação ao cara ser casado ou não, ter a sua... dependendo do seu estado civil, aí já começa a ter uma não homogeneia. Essa não homogeneia significa tendências. E essas tendências vão te mostrar algumas coisas. Tá certo? A mesma coisa aqui, já não tem homogeneia. Tá certo? Aqui já tem homogeneia. Tá? Então, é essa a ideia. Como que a gente faz para construir esses gráficos nessa visualização? Então, é o seguinte, eu vou começar mostrando para vocês passo a passo aqui. Para isso, você vai fazer o seguinte. Tá? Você vai pegar, por exemplo, análise 1, que é o seu aqui, esse aqui é o meu, já está pronto. Você pega a análise 1, aperta o Ctrl, clica, mantém clicado, aparece esse ícone que você está vendo aí de maisinho, você arrasta do lado, solta, ele cria uma cópia da sheet toda para você, toda a sheet ficou igual. Dá um clique duplo, renomeia, eu vou chamar de análise 2, tá certo? Tá aqui bonitinho. Tá bom, essa continha que eu fiz aqui foi só para explicar para vocês numa aula aí, apaguei, eu vou criar o gráfico aqui do lado, tá? Então, o que acontece? Qual gráfico que a gente vai colocar aqui? Eu vou inserir, tem aqui os gráficos, eu vou nesse gráfico aqui, ó, coluna 2D empilhada, tá vendo aqui de percentual? Esse aqui que a gente vai trabalhar, tá? Vou começar com ele. Clico nele, bonitinho, venho aqui, vou já dar uma aumentada nele aqui, tá? Tela em branco, selecionar dados. Aí que a gente começa. Eu vou adicionar um novo intervalo. Qual que é o nome do intervalo que eu vou colocar? É o seguinte, eu vou vir aqui, nessa tabela, e vou colocar aqui, ó, ativos. Esse aqui vai ser os meus ativos. Quais são os valores? Seleciono, apago e coloco os percentuais aqui de ativos que eu tenho. Coloquei, fechei. Deu ok, apareceu aqui. Rótulo de dados, editar, aparece em branco. Vou colocar aqui, rótulo de dados. São... Nesse caso aqui, a gente está fazendo de posição na empresa. Ok. Agora, eu vou colocar os inativos, a frequência toda deles aqui. Adicionar. Desligados. Tá certo? Cancelo aqui. E seleciono a frequência relativa de desligados para cada um deles. Dou ok. Rótulo de dados. Faço a mesma coisa. Seleciono a galera aqui. Preenchi. Deu ok. Fechou. Aqui, selecionar dados, dou ok, volto para o meu dado, eu tenho aqui, tá? Então, primeiramente, eu tenho esse cara aqui, certo? Bom, vou dar uma aumentada aqui. O que acontece? Quando eu mostrei aqui para vocês, eu coloco o total aqui em cima, tá vendo? Vamos lá, como que eu vou colocar esse total aqui em cima antes de fazer o layout do gráfico aqui? Eu vou de novo selecionar dados, adicionar, vou escrever total, agora eu escrevo total, apago esse cara e a gente vai colocar os totais, certo? Absolutos aqui, ó. Ok, dei ok, fechei, selecionar rótulo de dados, seleciono todo mundo, dei ok, fechei, volto para cá, ele tá dessa forma, tá? Você fala, puta, fodeu. Calma, vamos devagar. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é alterar tipo de gráfico. Dá um clique aqui, vem em combinação, aparece as 3 séries, tá? A linha, que é o total, esse cara vai ser uma linha. E eu vou colocar ele no eixo secundário, tá vendo? Perceba ó, como que ficaria a combinação personalizada, ficaria essa cagança toda, eu não quero assim,
Então, eu venho aqui nos ativos. Como que eu vou querer esse cara? Eu venho aqui, ó, seleciono dessa forma. Colunas empilhadas. Ele já colocou as colunas empilhadas aqui para mim. Show de bola. Tá? Bom, dei ok. A linha ficou aqui em cima, não ficou lá como eu queria. Então, o que eu vou fazer? Aqui, o lance aqui é brincar com a escala. Então, o que eu faço? Dou um clique duplo na escala. Dei um clique duplo. Aparece a caixa de formatação. Pode aparecer em algum lugar aí para vocês. A minha aparece aqui, que é por default, eu coloco ela aqui. E a gente vai trabalhar com os limites desse eixo, tá certo? Então, o que eu faço? Primeira coisa, o mínimo, tá? Você joga lá por menos 2.000, o mínimo. Joga lá embaixo, tá? Jogou, já foi lá para baixo. Ele ficou aqui, ainda não ficou bom. Então, vou colocar mínimo menos 20.000. Aperto Enter, ó, ficou aqui. Aí, o que eu vou fazer? O máximo, ao invés de ser, o máximo tá em 5.000, tá vendo? Aqui. Aparentemente, tá ok. A grande questão agora é essa escala aqui, ó. Como que eu faço? Vou voltar um pouquinho, pessoal. Esse 5.000 tá muito. Ao invés de ser 5.000, eu vou colocar, a gente tem 310 itens, eu vou colocar 310 aqui no máximo. Ele sobe um pouco mais, tá vendo? Mas ainda não ficou legal. Agora você mexe nessa segunda escala. Dá um clique duplo nela. Coloca o máximo dela, que é 1. Tá em 100%, que é 1, né? Você coloca em 1.1. Aperta o Enter, pronto. Tá vendo? Aqui, ó. Já ficou dessa forma aqui, já deu uma melhorada. Bom, ele automaticamente colocou menos 0.1 como negativo, menos 0.1 como mínimo. Vai lá, coloca 0, você redefine. A escala aqui tá ok. Redefinimos a escala. Outro ponto que você faz, vamos dar uma direcionada nesse cara aqui. Dá um clique duplo. Aparece aqui formatar. Opções de texto. Aqui, ó, tá? Vem aqui na caixinha de texto, tá certo? Direção do texto, girar em 270 graus. Aqui, tá? Agora você pode vir em página inicial, aumentar um pouquinho. Ele aumenta para você aqui. Perfeito. Eu vou clicar em cima de uma barrinha. Ó, cliquei em cima de uma barrinha, ele selecionou todos. Um clique só. Se você der um clique duplo, presta atenção, ó. Cliquei fora. Um clique duplo, seleciona somente uma barra. Um clique só, ele seleciona todas as barras, seleciona a série toda. Quando ele faz isso, formatar série, você vem aqui, ó, nesse quadradinho, opções da série, largura do espaçamento, tá em 150. Você seleciona aqui, coloca em 70. Tá, Enter. Ele aumenta o espaçamento para você. Show de bola. Bom, cores. Vou colocar a cor da Labore, evidentemente. Então aqui eu tenho o Bordeaux, tá certo? E aqui eu vou colocar um Bordeaux mais claro. Olha que legal. Para colocar esse Bordeaux mais claro que eu coloquei o mesmo, eu venho aqui em cima desse preenchimento em transparência e mudo a transparência aqui pra gente. Tá vendo? Eu coloquei em 70%, colocar em 70%, ele muda para mim. Tá bom? Tá. Como eu não quero as linhas de grades do fundo, eu clico em cima da linha de grade, ó. Clique em cima da linha dela. Seleciona, deletou a linha de grade. Presta atenção que eu vou falar. Não apaga os eixos. Dá ruim. Eu vou te mostrar, ó. Selecionei o eixo, apaguei. A merda que dá. Então você aperta Ctrl Z. Você não apaga os eixos, você deixa o eixo aí. Tá? Por enquanto. Tá. Aqui em cima, essa linha. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essa. Agora a gente vai colocar números aqui. Vou fazer o seguinte. Pegar todo mundo aqui. Selecionar essa linha. Tá? Apareceu todo mundo aqui. Vou vir no maisinho. Rótulos de dados. E vou colocar acima. Apareceram os números para mim. Show de bola. Tá vendo? Legal. Vou colocar o que mais? Legenda. Venho aqui na legenda, tá certo? Vou colocar na parte inferior, que eu gosto da parte inferior. O total para mim não interessa. Eu vou clicar em cima desse total. Tá vendo? Ó, clico em cima da legenda, seleciono a legenda, clico em cima do total, aparece apenas o total, deleto o total, fica esses dois. Selecionei aqui, aumentei um pouco a legenda, tá certo? Vou selecionar, vou ir mais em cima do gráfico aqui, e seleciono apenas a área do gráfico, desço um pouco, dei uma configurada, beleza. Essa linha aqui, esses números, seleciono, aumento um pouco. Seleciono a área do gráfico, vou selecionar aqui, diminuo um pouco aqui e traz o gráfico para cá. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar os números aqui dentro. Então, seleciono as barras, por exemplo, aqui, ó, selecionei barras. Eu venho em mais, rótulo de dados, tá certo? E coloco no centro as informações, tá? Coloquei no centro.
Tá vendo que ele colocou vírgula alguma coisa? Se eu não quero que apareça essa vírgula, eu vou na tabela de dados, seleciono os dados que eu quero, simplesmente tiro casas decimais daqui e tiro as casas decimais daqui. Feito isso da tabela, o seu gráfico ajusta os números. Tá bom? Show! Tá bom. O que acontece? Então ele colocou aqui no vermelhinho, mais claro. Agora no vermelho mais escuro. Você dá um clique na barra vermelho mais escuro. Mais rótulos de dados. Rótulos de dados aqui. Aqui você tem no centro. Colocou todo mundo aqui. Certo? Se você quer dar uma melhorada nos seus números, pode simplesmente aumentar e ele melhora para você. Se não tá legal para ver os seus números, uma das sacadas que você pode ter é o seguinte: você seleciona, ele selecionou todo mundo, tá vendo? Você vem aqui, ó, preenchimento, coloca da mesma cor, preencheu, e coloca o texto na cor branca. Pronto, destacou as cores. Os eixos não estão interessando mais. Por quê? Porque eu estou tendo duplicidade de coisas, tá certo? Então, o que eu posso fazer? Simplesmente clico no eixo, cor branca. Pronto. O eixo está ali, só que está em branco, tá? Aí, ó. Então, sem problema nenhum, trabalhando. Tá. Sua linha. Dá um clique duplo em cima da linha, aparece aqui, formatar série. Vem aqui, nessa opção de linha de preenchimento, e você vai escolher sem linha. Só isso. Pronto, morreu o assunto. Tá bom? Fechou? Fechou. Então, você já está colocando o layout aqui, que eu estou mostrando para vocês lá. Legal. Colocar aqui o título. Qual que é o título? Distribuição de ativos e desligados ou inativos, conforme você escreveu, por, a gente está falando, posição na empresa. Por posição na empresa. Beleza? Colocamos o título. Se você coloca um título bem feito como esse daqui, tá certo? Que significa tudo, você não precisa ficar colocando, duplicando informação no seu... Eu coloquei aqui negrito, tá? Você não precisa ficar colocando o título nos eixos, porque a legenda, já junto com o título, já explica tudo que tem. A questão é saber que isso aqui é o total. Eu vou mostrar uma forma que eu acho bacana. Você não precisa fazer a mesma coisa, falando que eu acho bacana. Eu faço assim, ó, seleciono o gráfico, vem inserir, ilustrações, formas, caixa de texto. Monta uma caixa de texto quadradinha aqui e escreve total, tá certo? Dá um espaço, vai inserir símbolos, vai em símbolo e pega uma setinha, coloca lá, aqui, fechou aqui, ó. Tem o total aqui, dentro do seu gráfico, certo? Então, nota, para apresentar isso aqui para alguém, tá bem claro que, sendo esse aqui o total, e os vermelhinhos mais escuros os ativos, 62% de 36 são os ativos, e 38% de 136 são os desligados. Então, você já tem essa informação de total e a pessoa consegue já rapidinho ter uma noção de distribuição de percentual desse total em cada uma das suas posições na empresa, como que está a sua ideia aqui. Tá vendo? Tá bom. Feito isso, assim que você arrumou todo o layout, está do jeito que você quer, aí você faz o seguinte, seleciona o gráfico, design gráfico, tá certo? Aqui, vem aqui, design gráfico, tá? Você vai aqui, perdão, nem precisava fazer isso aqui, ó. Você vai selecionar o gráfico, não estava nem em design, só seleciona, botão direito, salvar modelo como. Tá vendo aqui? Dá um clique, a gente já fez isso até a aula passada. Eu já tenho um aqui, pronto, tá certo? Que é esse daqui, tá? Mas eu vou criar um para vocês aqui, chama, ó, percentual ativo desligados por categoria e o total. Beleza. Salvei. Então, esse layout está pronto. Para que ele serve? Para você criar todos os outros agora, você criar um por um, você não vai precisar ficar toda essa trabalheira. Olha o que você faz. Você clica no gráfico, Ctrl C, você copiou, a gente fez por posição na empresa, agora a gente quer fazer por estado. Então, a gente vem até aqui na região do estado, do lado do gráfico do estado, clica aqui, Ctrl V, e aparece esse gráfico aqui. Aí você começa a alterar. Posição na empresa,
Na verdade é por estado. Beleza? Fechou. Presta atenção agora, ó. Se eu clicar em cima da barrinha vermelha, ele selecionou todo mundo aqui, que são os ativos. Volta lá em cima, onde estão os ativos, olha o que ele aparece. Tá vendo aqui? Esse ativo você pode deixar aqui, porque ele vai ser ativo e desligado para todo mundo. Só que essa barrinha azul, roxa, quando você vem com o cursor, ele até muda, tá vendo? Tá? Virou essa seta quádrupla aí. Você clica em cima dela e você consegue arrastar para onde você quer. Então, eu vou arrastar aqui, no caso, para colocando o começo dela em estados. Tá aqui. Só que ele ficou muito grande. Então, você vem, aí você pode soltar, vem com o screw do mouse até aqui embaixo, vem em cima desse quadradinho, muda a seta, e você ajusta onde você quer. Ajustou aqui. Aqui, os dados, a mesma coisa. Vem para baixo, aqui, coloca aqui, fica todo mundo, você desce e ajusta aqui, bonitinho, tá certo? Eu vou, já feito isso daqui, se você vier no seu gráfico, olha como que ele já ficou, deu uma cagadinha, mas ele já ajeitou, aqui são os dois que você tem. Clica na outra barra e faz a mesma ideia, tá? Pode perceber que ele já trouxe o roxinho para cá, para você, então você simplesmente pega esse cara, traz para baixo, aqui no estado, o começo dela é aqui, vem, acha o final e arrasta até aqui em cima, pega os dois. Fechou. Esse aqui, ele fechou para você. O grande detalhe são os números. Se você for debaixo de algum número, das bolinhas aqui, selecionou, volta na tabela, mesma coisa. Ele está pegando essa referência, que é a tarefa de baixo. Vem em cima do roxinho, mudou, clica, mantém clicado, arrasta, soltou aqui, vem aqui, arrasta para cima, seleciona somente esses dois, pega o valor total, em cima do azulzinho, arrasta, valor total, joga aqui, sobe, arrastou, jogou para cá, tá certo? Agora, se você for no seu gráfico, você tem isso aqui acontecendo. Perceba que ele sumiu alguns números, tá certo? Tá invertido aqui. Então, como que a gente faz? A gente vai transformar no mesmo layout que a gente tinha lá em cima. Como que eu faço isso? Seleciono o gráfico, design, alterar tipo de gráfico, modelos. Eu já tenho vários modelos aqui prontos, o meu vai ficar na ordem que está aqui embaixo. Percentual ativo e desligados por categoria total, que é esse daqui. Dou um clique, tá certo? Já selecionou para mim, posso dar OK. E ele vem para cá, tá certo? Ficou aqui, ó, do jeito que eu quis. Aí, eu dou uma ajeitada no tamanho do gráfico que eu quero deixar, tá certo? Esses são os passos que você vai fazer para todos. Tem que fazer todos. Isso aqui, galera, é que nem fazer exercício em academia. Não vem fazendo uma vez e quer sair correndo e ser o fodão do crossfit ou o bombadão para levantar 250 quilos. Tem que começar com pouco, só que você tem que fazer vários exercícios. Deu para sacar? Tá certo? Ó, vou arrumar o total aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho, uma caixinha de texto. Se ele duplicar a caixa de texto, não tem problema. Pega aqui, duplicou, joga, seleciona, deleta e traz uma só. Tá? Ele faz essas coisinhas aqui, não tem problema, é só ajeitar. Tá claro isso, pessoal? Tá? Tem que ficar bem claro. Outra coisa, aqui tá invertido, tudo bem. Dá um clique duplo, aparece, vai em opções de texto, formatar eixo, opções de texto, caixa de texto, girar, você vem aqui e coloca na horizontal. Aí você faz o quê? Dá uma aumentada. Todos eles, você vai fazer isso, esse procedimento. Copiar, colar, arrumar e jogar o layout e dar uma ajeitada. Tem que fazer para todos para a gente analisar. Fucking todos. Tá claro? Isso daí tem que fazer para todos. Tá? Tá certo? Essa aqui é a aula. Tá certo? Você vai fazer para todos como eu fiz aqui. Para todos. Tá? Todos feitos. Eu fiz para um por um. Porque se vocês não fizerem para todos, vocês não vão entender a aula de segunda-feira, meu filho. Você não vai conseguir analisar, você não vai conseguir entender porque vai usar umas variáveis e outras não, porque umas vai precisar jogar fora e outras não, e não vai entender o porquê a gente vai fazer o cálculo da associação T e o que ela está por trás disso, tá certo? Então, faça todos sem frescura, guarde uma parte aí para vocês têm até segunda-feira às 8h30 da noite pra gente começar a conversar. Então tem sexta-feira, sábado, domingo, a porra toda aí, faça, tá?
treino. Treino. Tá bom? Vou deixar umas atividades lá para vocês. Não vou nem precisar de atividade aqui. A outra eu deixei, eu achei bacana. Vamos ver, talvez eu crie uma atividade ou não. Vamos ver como que tá amanhã. Hoje é quinta-feira à noite, já são mais de 11 horas. Vamos ver, tá certo? De repente amanhã eu coloco umas atividades lá para vocês, para ver se vocês estão fortalecidos nos conceitos. Mas isso tem que estar pronto para a gente discutir, tá certo? Que o mais importante da análise de dados é a discussão e a informação de valor que você levanta da lista, a transformação que faz para gerar em conhecimento. Se você não faz isso, não adianta porra nenhuma, tá perdendo tempo aqui. Tá claro? Tamo comigo então? É isso aí, galera. Forte abraço para todo mundo e vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos.